Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês um octógono regular. É um polígono super legal, super bonitinho. Regular significa que ele vai ter todos os lados e ângulos de mesma medida, tanto interno quanto externos, automaticamente. E eu quero que você construa a partir do fato de que ele está inscrito em uma circunferência de raio 7,1. E aqui eu fiz um esboço, né? Então aqui, cerâmico, inclusive, enfim, foi daqui que eu tirei para poder pensar no nome que não fosse ABCDEFGH, enfim. Então, beleza. Então, inscrito numa circunferência significa que todos os vértices do octógono também serão vértices dessa circunferência, como é o caso aqui, né? Então, todos os vértices do octógono são vértices da circunferência de raio 7,1. Então, olha o meu esboço, ficou super bonitinho, super organizado. Quanto melhor o seu esboço, melhor vai ser o seu processo para poder entender como que você vai construir, né? Então, eu vou iniciar aqui fazendo a construção aí dessa circunferência de raio 7,1. Certo? Então, vim aqui, peguei a medida, 7,1. Ai, quebrou um pouco a minha ponta. Vamos ver se ela tá ruim. Ela tá meio ruim. Bom, tudo bem. Enfim, desculpa aqui, é que ela quebrou o de apontador e eu não tenho aqui. Mas beleza, então aqui eu tenho essa circunferência, esse daqui é o centro dela, que eu vou ter que chamar de O1, porque já tem um O ali, então O1. E agora eu vou pensar em como que eu vou realizar a construção desse octógono, né? Então, algumas coisas interessantes aqui. Quando a gente olha para um octógono, ele é um polígono de 8 lados. E aí é sempre interessante a gente olhar para metade disso. Então, para um polígono de 4 lados, que é o quadrado, né? Um polígono regular. A gente sabe realizar essa construção desse quadrado. E olha aqui, inclusive, se eu olho para vértices não consecutivos, esses vértices formam um quadrado, ó, vou fazer aqui bem clarinho. Por exemplo, aqui. Tá tudo se quebrando, gente. Preciso rever meu material, fazer um check-up aqui. Então, aqui, por exemplo, esse daqui vai ser um quadrado. Ai, Karen, como que você quer um quadrado? Rapidamente falando, o ângulo interno de um octógono regular é 135 graus. Então, tudo isso daqui vai medir 135 graus. Esse triângulo KER, ele é um triângulo isósceles, o que quer dizer que os dois lados têm a mesma medida, logo os dois ângulos também terão a mesma medida. Se eu já tenho 135, me restam 45. E isso daqui, então, vai ser 45 sobre 2, certo? Legal. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse ângulo aqui também vai ser 45 sobre 2. Porque todos esses triângulos aqui são triângulos que são congruentes. Congruentes por quê? Eles têm lados de mesma medida, aqui, ó, esse e esse. Então, consigo afirmar que dois lados têm a mesma medida e que o ângulo entre eles também tem a mesma medida. É o que a gente chama aí de congruência de triângulos pelo caso lado, ângulo, lado. Certo? Enfim, então eu tenho aqui, consigo afirmar que todos são congruentes. Então, aqui eu também vou ter 45 sobre 2. Tudo isso daqui precisa medir 135. Eu já tenho 22,5, então eu tenho 45. Para 135, me resta 90, olha só. Então, esses ângulos aqui vão medir 90, beleza? Já sei que ele poderia ser um retângulo, né? Porque um retângulo também tem todos os ângulos internos medindo 90. Para ser um quadrado, os lados também precisam ter a mesma medida. Só que como esses triângulos aqui, eles são congruentes entre si, eles têm todos os lados de mesma medida. E um dos lados desse triângulo, né, os lados correspondentes aqui, também são lados do quadrado. Então, eu sei do quadrilátero, né, e aí eu posso afirmar que ele é um quadrado, porque esses lados aqui também terão a mesma medida. Olha só. Sacaram? Essa é a pegada. Então, aqui eu consigo afirmar que esse MRKK1 é um quadrado, mas eu também poderia juntar outros 4 vértices não consecutivos. E aí, a gente sabe que se isso aqui é um quadrado, eu sei que as diagonais de um quadrado, elas são congruentes entre si. E as diagonais de um quadrado, elas também são perpendiculares entre si. Então, se eu traçar aqui, é tudo que eu estou traçando a lápis, você não precisa traçar. A gente só está pensando, tá? Essas medidas aqui, esse ângulo vai ser de 90 graus. E essa medida aqui vai ser a mesma que essa, que vai ser a mesma que essa, que vai ser a mesma que essa.
que inclusive a gente já sabe essa medida, não sabe? 7,1. Então, esse ponto O1, ele é tanto o centro do quadrado, quanto o centro do octógono, quanto o centro da circunferência. Esse ponto aqui é babado, ele faz várias coisas. Então, para iniciar essa construção, eu não vou iniciar por um lado do octógono, eu vou iniciar por uma diagonal. No caso aqui, por exemplo, K1R ou KM, tanto faz. Então, eu vou vir aqui, qualquer uma, então não precisa passar necessariamente pelo centro, obviamente. Eu não preciso traçar a diagonal, só preciso dos pontos. Então, eu vou vir aqui e vou marcar os pontos. K1, R. Beleza. Agora, com qual eu consigo encontrar esses outros vértices do meu quadrado, né? Que também vão ser vértices do octógono. Como? Porque eu sei que essa diagonal vai ser congruente a essa. E elas vão ser perpendiculares entre si e vão se, enfim, se cortar, né? Elas vão aqui ter uma... se interceptar exatamente no ponto médio. Então, eu vou construir a mediatriz de K1R. E aqui, vou ter que... Meu compasso não tá muito legal, hein, galera? Lembra do começo do vídeo, né? Mas vamos mesmo assim. Fiz aqui. Eu não... aqui ficou muito clarinho, mas eu tô vendo o ponto, tá? Ele tá aqui. Eu não preciso traçar a minha mediatriz em si. Eu só preciso dos pontos que vão encontrar a circunferência. Então, eu sei, por exemplo, que esse ponto aqui é o ponto K e esse ponto é o M. Então, eu acabei de encontrar aqui 4 vértices do meu octógono. Inclusive, como a gente conversou, vai formar um quadrado aqui interessante. Legal, interessante. Mas eu ainda tenho 4 vértices para encontrar, né? O que eu vou pensar para encontrar esses vértices? Eu vou pensar o seguinte, ó. Se O é um dos vértices do octógono e é um octógono regular, necessariamente a distância de O até K1 vai ser a mesma de O até K. Então, o O equidista de K1K. Se um ponto equidista de 2 pontos, significa que esse ponto vai pertencer à mediatriz desses pontos. Então, aqui, eu já sei que ele vai pertencer à mediatriz de K1K. Mas eu tenho infinitos pontos que pertencem a essa mediatriz. Ah, mas o O necessariamente precisa estar nessa circunferência. Ah, então eu já tenho 2 informações e eu consigo encontrar esse ponto. O que de fato eu vou precisar construir? A mediatriz, certo? Então, eu vou vir aqui, fazer um traçado. Fiz. Não vou fazer outro porque eu já sei que o O também está nessa mediatriz, porque essa distância é a mesma que essa, que é o raio, certo? Eu vou vir aqui e olha só, eu não vou nem traçar inteiro, igual eu não fiz até agora. Vou só marcar aqui. Ah, esse daqui é o meu ponto O. Legal, então eu já tenho aqui 5 vértices, inclusive 3 deles sendo consecutivos. Gente, eu preciso fazer o mesmo processo para encontrar os outros vértices aqui? Eu posso, mas eu não preciso, e vocês sabem que eu não gosto de ter muito trabalho. Por quê? Eu já sei que o lado do meu octógono vai ser esse daqui. Então, eu sei que para encontrar um outro vértice, eu posso fazer assim, ó. Igual a gente faz para construir hexágono, lembra? Então, essas intersecções aqui já serão os nossos próprios vértices. Olha só. Eu já tenho todos os vértices do meu octógono, então eu vou vir aqui e vou traçar esses segmentos. Aí, essa caneta aqui, gente, ela é uma caneta mais fina, tá? Que eu tô usando aqui para que vocês consigam visualizar melhor. A imprecisão vai vir, né? Porque eu não consigo ver direito, né? Eu vejo de um ângulo lateral e não de cima, não frontal. Não, de cima, né? Então, mas eu achei que ficou bom. Então, olha só, a construção de um octógono, ela não é difícil. Então, o que você pode fazer? Decorar o procedimento. Decora como constrói. E aí, você vai conseguir construir sem problemas. Mas vocês sabem que eu sou contra isso, né? Não é à toa que os meus vídeos são longos. Você pode encontrar vídeos aí de construção de octógono no YouTube muito mais curtos. A pessoa não fala nada, ela só constrói. Mas pra mim, isso a gente perde muito. Porque pra mim, o interessante do desenho geométrico é o quanto que a gente consegue mobilizar, né? Então, mobilizar as propriedades dos diferentes polígonos. Como que a gente consegue utilizar isso para fazer a construção e cada vez conhecer mais sobre esses objetos.
Então, aqui era octógono, e eu falei para vocês de quadrado, falei de ângulo interno, falei de soma de ângulo, propriedade de quadrado, falei de congruência de triângulos, falei de triângulo isósceles. Olha que riqueza, né? Então, quanto de informação que a gente consegue pensar quando a gente precisa resolver um problema. Então, eu fiz um processo aqui com vocês, que é um processo, nunca fiz um octógono regular, mas eu vou parar e pensar, eu vou desenhar e vou utilizar aqui todo o meu repertório que eu acumulei durante todos os meus estudos e começar a pensar a partir disso. E depois disso, eu não vou só conseguir construir um octógono, eu vou conseguir construir outros polígonos também, porque eu consigo fazer o processo de pensar sobre essa construção. Curtiram? Espero que tenha ajudado. Eu sei que não é um vídeo simples, eu falei várias coisas aqui. Não é o único modo de construir um octógono, mas, enfim, é uma possibilidade aqui que eu trouxe para vocês, beleza? Espero que tenha curtido. Comenta caso tenha dúvida. Eu acho que talvez tenha, porque não é tão simples. Curte o vídeo, se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?